Chega de ficar perdendo tempo na internet, procurando conteúdo de boa qualidade. Agora você tem o aplicativo Feliz 7 Play, que oferece acesso rápido e fácil a vídeos educativos e cristãos, pelo celular, tablet ou computador. Digite www.feliz7play.com e tenha à sua disposição, inteiramente grátis, categorias completas de vídeos para pessoas de todas as idades. No app Feliz 7 Play, você aprende mais sobre a Bíblia e aprimora seus conhecimentos de forma simples e prática. E você também pode assistir clipes musicais emocionantes e grandes espetáculos de louvor e adoração. Uma enorme variedade de filmes e curtas-metragens sobre histórias que expressam a fé cristã, séries inspiradoras e um vasto conteúdo educativo destinado ao público infantil. Além dos melhores documentários, sermões, produções temáticas e vídeos de humor e entretenimento para toda a família. E tem mais! Pessoas com deficiência auditiva podem ter acesso à tradução dos vídeos em linguagem de Libras. E você também pode acessar os YouTubers de sua preferência. Então, não perca mais tempo buscando o site de conteúdo cristão. Baixe agora o app Feliz 7 Play, pelo Apple Store ou Play Store. Experimente logo essa fascinante experiência. Feliz 7 Play, o app que fortalece a fé cristã no mundo virtual e que ajuda a manter você cada vez mais conectado com Deus no mundo real. Hoje em diante escolho viver com Jesus. Como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração.
São dois escolas. Tem quebra-cabeça. Tem historinha. Tem desenhos bíblicos. No céu e nem Eu posso contar, tenho pressa de chegar. O reino do céu está perto, amigo. O que é que tem na Arca de Noé? Jesus está enrolado em uma longa faixa de pano. Agora, a Novo Tempo tem um espaço especial para as crianças, com conteúdos diários para pais e filhos. Acesse novotempo.com/ntkids. Mas e por qual motivo vamos prendê-lo? Vamos encontrar algum. Eu ouvi dizer que ele ia matar o Ele imperador. usa magia negra para ganhar mais seguidores. Ele disse que derrubaria o templo e construiria de novo em 3 dias. Não vai responder nada a estes homens que testemunham contra você? Diga-nos, você é o Messias? O Filho de Deus? Sim, eu sou. Em breve vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Este homem blasfema contra Deus! Não precisamos de mais testemunhas. Vocês ouviram o que ele disse? O que vocês acham? Ele é culpado e merece morrer. Não pode ser. Não pode ser! Você é amigo dele, não é? Você estava com ele. O que você tá falando? Mas você estava. Este homem estava com Jesus. Eu nem conheço o homem! Você é um deles. Você fala igualzinho a eles. Eu não tô mentindo, eu não conheço ele! Não! Meu Deus! Meu Deus! Por que você me abandonou? Ele está vivo! Ele está vivo! Vamos até a tumba, mas ele não estava lá. O anjo disse que ele estava vivo, que ele ressuscitou. Ele nos disse para contar para você. Ele pediu para nos encontrarmos com ele onde tudo começou. Não tenham medo. Eu não vim para chamar pessoas justas para me seguirem, mas pecadores. Todos vocês são bem-vindos. Osana, o Vinde filho teu de reino, vem em Davi. nome do Senhor. Paz no céu, glória a Deus. Sigam-me, e de agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens. O aplicativo 7Me já está disponível nas plataformas iOS e Android. Para acessar essa aplicação, baixe o aplicativo na loja virtual do seu dispositivo móvel, pesquisando pelo nome 7Me. Ao abrir o aplicativo, clique no botão Entrar caso você já tenha um usuário criado.
Se não tiver, clique em Criar usuário para se cadastrar. Informe seu e-mail para localizar o seu registro no sistema de secretaria da sua igreja. A mensagem de sucesso aparecerá se o e-mail informado for encontrado, e então será enviado um e-mail para a ativação do seu usuário. Se você é um membro batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia e o seu e-mail não for localizado, você poderá fazer uma nova busca com outro endereço de e-mail. E se ainda assim não for localizado, entre em contato com a secretaria da sua igreja e atualize os seus dados. Caso seja um interessado ou amigo da igreja, localize a congregação desejada e preencha o formulário com seus dados pessoais. Ao finalizar, o sistema enviará um e-mail para a ativação do seu usuário. Ao ser ativado, retorne ao aplicativo 7Me e acesse com seu usuário e senha. Pronto! Aproveite os principais benefícios do aplicativo 7Me. Provai e vede. História de hoje: baterias carregadas. Arnaldo, eu queria ver contigo a possibilidade de tu me ceder o sábado. Eu me tornei adventista e tu sabe que a gente guarda o sábado. Olha, Irivan, não tem como te liberar no sábado. Sábado é o dia que nós mais temos pessoas aqui para atender. Já acabou esse negócio de Antigo Testamento, de sábado. Ninguém usa mais isso, Irivan. Arnaldo, tu sabe que eu tenho 6 anos e meio contigo aqui e eu nunca tirei férias. Existe a possibilidade de a gente trocar esse tempo de férias pelas horas do sábado. Por que a gente não faz um acordo aqui e tu não me cede isso? Os dias se passaram e nada havia sido decidido, até que meu patrão me chamou para conversar. Irivan, quero falar com você agora. Aqui está um acordo sobre as suas férias. Quero que você leia e assine. Mas também tem uma coisa, Irivan. Quando eu precisar de você no sábado, você vai ter que vir. E eu não lhe devo mais nada das tuas férias. Não, patrão. Mas não foi esse o nosso acordo. As férias nós trocaríamos pela liberdade do sábado. Se não tem como para você, já pensando nisso, tá aqui a sua carta de demissão. Pode assinar. Mas só R$500? 6 anos e meio, patrão. Você acabou de assinar um documento abrindo mão das suas férias. Eu não lhe devo mais nada. O que posso fazer é os R$500 mais um Fusca. Eu aceitei tudo aquilo, confiando plenamente que Deus haveria de me socorrer. Com o dinheiro recebido, eu paguei algumas contas que devia, fiz uma compra de supermercado e procurei diminuir os problemas que estávamos passando. Eu, minha esposa Ana, que estava grávida, e meus 2 filhos. Eu precisava de um capital para investir no meu próprio negócio. Foi aí que eu dei uma boa arrumada no Fusca e o vendi. Com o dinheiro, eu montei uma pequena lojinha em sociedade com minha tia e iniciei a empresa com 17 baterias. No primeiro mês, não vendi quase nada e eu passava dias e dias sem saber o que fazer. Mas o negócio foi se firmando a ponto de aumentarmos a loja e conseguirmos um capital. Nessa época, o imóvel que nós alugávamos foi colocado à venda pelo proprietário. E por ser seu inquilino, tivemos a preferência para comprá-lo. O ponto era muito bom para o nosso ramo de negócio. E eu não podia perder aquela oportunidade. Depois de juntar o que tínhamos em caixa, um empréstimo bancário, mais 2 empréstimos com parentes e a venda de um carro, ainda nos faltavam R$3.000. Não havia onde conseguir mais dinheiro. Naquele momento, um cliente entrou na loja e parecia estar muito interessado em comprar baterias para revender em sua cidade. Eu o atendi muito bem, como sempre fiz com meus clientes. A conversa avançou
no sentido de levar uma boa quantidade de baterias e ainda me pagaria à vista. Quando somamos o valor total da compra, deu exatamente R$3.000. Assim que o cliente pagou e foi buscar o carro para levar as baterias, eu me ajoelhei e agradeci ao meu Deus por aquele milagre. Hoje, depois de muitos anos, a Castanhal Bateria é a principal casa de baterias da região. Depois de o adorarmos com nossos dízimos e ofertas e ainda ajudarmos na construção de uma igreja, nós investimos no negócio com sabedoria e sob a orientação divina. Durante toda a minha vida, eu pude ver a mão de Deus guiando meus passos. Nos momentos difíceis, nos quais eu não via nenhuma saída, milagres aconteciam à minha frente. Por isso, eu tenho sido muito abençoado. Louvado seja o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Eu quero desejar um feliz sábado a todos os nossos queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando. Mais uma vez, mais uma semana se encerra. Recebemos as bênçãos desse dia tão maravilhoso que por Deus foi deixado para que nós tivéssemos um dia especial, uma experiência diferente com Ele. Sejam muito bem-vindos ao culto de sábado desta manhã.
Talvez você esteja ouvindo ou assistindo isso em outro momento, mas esse é um dia muito especial para nós, adventistas. Nós acabamos de ouvir toda a liturgia do culto, todas as histórias das crianças, as histórias do Provai e Vede, que você possa continuar sendo fiel mesmo nesses momentos, que Deus possa nesse momento também abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Harley, sou pastor aqui do distrito do Bela Vista de Bauru, aqui da Paulista Oeste, e saúdo todos os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento. Eu mando um grande abraço lá para o pessoal do Horto Aimorés, que estão ali na zona rural aqui da cidade, pertinho da cidade, mas estão um pouco afastados, numa região muito linda, maravilhosa. Grande abraço para vocês. Mando também um abraço para os nossos irmãos lá da Vila São Paulo, ali do Gasparini, ali do Parque Jaraguá, os nossos irmãos da igreja ali do Meiridota e também os nossos irmãos da igreja sede. Esta é a bonita igreja que eu estou aqui e é cedido para que eu possa fazer os nossos cultos online. Nós estamos ainda afastados por algum tempo dos nossos relacionamentos mais pessoais, mas estamos aqui ligados através das nossas redes. Seja muito bem-vindo. Você que está no YouTube, no Facebook, você que está assistindo no seu celular, na sua televisão, Deus possa abençoar ricamente você e a sua família. Depois que nós tivemos toda a parte da liturgia, nós vamos agora abrir a palavra de Deus e vamos estudar uma história impressionante nesta manhã e tirar lições espirituais dela para a nossa vida. Eu convido você nesse momento, então, a fechar os seus olhos. Vamos orar a Deus por nós, por nossa família e pelo estudo desta manhã. Venha comigo, feche seus olhos onde você estiver. Vamos orar a Deus. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos permite estarmos aqui na tua presença. Ainda nós não estamos na igreja com os nossos irmãos, estamos separados pelas distâncias físicas, mas todos conectados em um só pensamento. Principalmente no pensamento de que o Senhor é o nosso Deus e que nesse sábado o Senhor tem bênçãos a nos dar. Que o Senhor possa nos abençoar. O descanso, a santificação desse dia, possa recarregar as nossas baterias espirituais. Ao abrirmos a tua palavra, Senhor, venha de encontro com as nossas necessidades. Nos abençoe, hoje e sempre. É aquilo que eu te peço e te agradeço em nome e pelo amor de seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje nós vamos refletir uma história muito intrigante, interessante que aconteceu já faz mais de 100 anos. E eu quero dizer que o título escolhido para o sermão desta manhã de sábado, ou sei que você pode estar ouvindo na tarde, na noite, mas o momento agora é Se Foi. Você vê a figura aí de um grande iceberg e você pode, quem sabe, dar uma, vamos dizer assim, uma chutada em que nós vamos falar a respeito nesta manhã. Eu quero contar para vocês a história do Titanic. Em inglês fala-se Titanic, né? Você já lembra do filme famoso que teve alguns anos atrás? Eu me lembro que para assistir esse filme, eu assisti em 2 fitas cassete. Tão grande o filme para aquela época, precisou ter 2 fitas assim, para que a gente possa... cassete não, VHS. 2 fitas VHS. Se você assistiu na fita VHS, eu tenho uma coisa para te contar. Você está ficando velho, assim como eu, né? Hoje você vê pelo Blu-ray. Naquela época era o cassete menorzinho para ouvir, né? E a VHS, 2 fitas VHS para a gente assistir a história do Jack, que no final ele morre. Acabei contando o final do filme aqui. Desculpa, tá? Dei um spoiler sem querer aqui. Mas o filme do Titanic foi um grande navio daquela época. Era o dia 14 de abril de 1912. 2.235 pessoas estavam a bordo do famoso navio Titanic. 16 compartimentos à prova d'água, era grande inovação. Seguro, as pessoas diziam que era o navio mais seguro e era uma grande obra de engenharia humana. Alguém disse uma famosa frase, diz algumas histórias: nem mesmo Deus poderia afundar essa embarcação. Mas naquela noite, numa noite fria no Atlântico Sul, o grande navio Titanic, que estava fazendo sua viagem inaugural tripulada, se encontrou com um iceberg. Esse iceberg fez um grande rasgo no seu casco. E você está acompanhando de uma forma
digital o que poderia ter acontecido. O relatório do comandante Lightoller diz assim: quando flutuando no escuro, eu reconheci o que estava ao meu redor. Nós estávamos a 50 jardas afastada do navio. Luzes no Titanic ainda estavam acesas. Era um espetáculo maravilhoso. Ali estava preto e enorme em contraste do céu cheio de estrelas. Miríades de luzes ainda vislumbravam pelas escotilhas da parte do convés ainda acima da água. A parte da frente até o segundo chaminé estava completamente submersa. Quando nós olhávamos esta cena terrível e aterrorizante, de repente todas as luzes se apagaram e enorme massa ficou na escuridão, mas claramente identificada contra o fundo do céu claro e estrelado. Essa tragédia sem paralelo, que estava sendo encenada diante dos nossos olhos, agora rapidamente aproximava do seu final. Enquanto o grande navio lentamente inclinou-se, fazendo aparecer o seu leme e hélices acima do nível da água, até que por fim assumiu uma posição absolutamente perpendicular. Nesse incrível estado, ele ficou por 1 minuto. Então, com majestade impressiva e velocidade aumentada, ele tomou o último e trágico mergulho em busca do seu final lugar de repouso nas insondáveis profundezas do frio Atlântico. Como uma oração final, todos ao meu redor recitaram 2 palavras: se foi. 1.522 pessoas morreram. Somente 713 foram salvos. Naquela noite foi comunicado a um dos donos do White Star Line um telegrama. Era o dono do navio que estava ali também. Que um navio que navegava à frente do Titanic. A comunicação avisava da existência de icebergs na rota do navio. O dono tomou o telegrama, dobrou, colocou no seu bolso do casaco e voltou para a festa do convés. Titanic foi, sem dúvida, um dos grandes marcos. Aqui está uma pintura do que foi o Titanic naquela época. Grande navio, famoso. Aqui temos uma foto em preto e branco daquela época. É o que mais você pode vamos dizer assim, se aproximar do que era o Titanic na realidade. Grande mastro, 4 grandes chaminés, cabiam muitas pessoas. Que maravilha. Hoje você pode ter uma ideia. Em 1912, o Titanic era um grande navio, né? Dá uma olhada aí à sua direita. O maior navio de cruzeiro que foi inaugurado em 2019, o Symphony of the Seas, Sinfonia dos Mares. Esse é o navio de cruzeiro de hoje, quase 5 vezes maior que o Titanic. Mas naquela época, com a tecnologia de 1912, era um grande feito ter um navio do tamanho do Titanic. Veja, aqui está à sua esquerda, mais uma foto do Titanic do outro lado. E à sua direita, o que sobrou daquela parte da frente ali, da proa, que sobrou ali no fundo do mar. Sepultada a quase 4.000 metros. Mais ou menos nesse lugar aí no mapa, no Oceano Atlântico. Você pode ver que o oceano tem uma grande... conforme vai saindo da costa, ele vai ficando profundo. E onde está ali, o sinalzinho ali, é mais ou menos onde foi achado o Titanic. Faz uns 25 anos atrás, quando foi lançado também o filme. Ali ele repousa já faz algum tempo. Quando você entende o que aconteceu com ele, então aqui é uma representação gráfica daquilo que provavelmente seria o grande iceberg à sua esquerda. Veja que existe mais ou menos 18 metros e fica acima do nível do mar. Mas o iceberg é uma grande massa de gelo que se estende às vezes por mais de 110 metros abaixo do nível do mar. É uma representação gráfica daquilo que provavelmente foi o iceberg que fez o navio. Você pode ver que o navio pode ser grande, pode ser robusto, mas contra um pedaço de gelo desse tamanho, foi rasgado o seu casco como se fosse uma manteiga. Na sua direita ali, está explicando mais ou menos como que o Titanic, né, how the Titanic sank, como que ele foi afundado, né, como ele submergiu. Você vê que a parte da frente, né, ele entrou água nos compartimentos de segurança, depois ele ficou pela metade, ele se quebrou no meio, aí a foto continua depois, o infográfico, mas praticamente aquela parte que racha no meio cai,
e a parte de cima, então, fica em vertical e depois ela afunda também. Queridos irmãos, tudo isso estou mostrando aqui desse grande acontecimento. Dê uma olhada, graficamente falando, como que o Titanic era um navio cheio de pessoas. Dá uma olhada ali, a casa da máquina, a parte mais embaixo, que fica submersa. Os 3 primeiros andares, que eram os andares onde era colocadas as bagagens, o povo de terceira classe, ficavam também submersos. E então, para cima da água, ficava ali as primeiras, segundas classes, os salões de festas e tudo aquilo que naquela época era o que mais existia de tecnológico, né? Veja aqui, dá uma olhada como ele está hoje. O Titanic está assim hoje. Isso são fotos tiradas daquela grande, a terceira foto mais embaixo, é o grande salão de festa, queridos. Onde muitos e muitos ali estavam, bebendo, sem se tomar conta de que ele estava afundando. E aqui a terceira foto, só para vocês terem uma ideia, na parte de cima, né, é uma das partes do Titanic, a parte maior que caiu, e a parte de baixo da figura são os pedaços onde foi sendo depositado, até que a parte de trás, que é a parte menor, é a parte que está à sua esquerda da figura que está mais à sua direita, onde está ali stern section, é a parte ali onde está. Você vê que partes da casa da máquina estão ali espalhados pelo leito do Oceano Atlântico. Um navio chamado SS Prince Albert, né, de 15 de abril, isso está nesse link aí que eu peguei de história. Quando ele chegou ao local, né, alguns dias depois, ali existiam poucos icebergs e um que tinha uma mancha avermelhada, como se fosse raspado. Ele tirou uma foto. Essa foto, quer dizer, é uma coisa histórica, né? Uma foto real de um iceberg, de um lado do iceberg, que ele vê ali uma mancha. Pode ser que seja o iceberg que fez o Titanic afundar. Aqui tem uma outra foto, de uma outra perspectiva. O navio Minia, ele colocava cabos em profundidade, né, esses cabos telefônicos, e ele foi enviado para o local do naufrágio para tentar recuperar detritos, cadáveres. E eles também filmou ali uma tinta vermelha. Veja que o iceberg já derreteu um pouco. E esse iceberg, eles calculam que centenas de anos ele se deslocou lá da parte mais fria ali da Groenlândia e foi descendo pelas correntes. E hoje, naturalmente, queridos, esse iceberg é a água do oceano. Mas pode ser que essas duas fotos indiquem o iceberg que afundou o Titanic. Iceberg, né, é um pedaço de gelo que está para fora uma pequena parte, cerca de 10, 15%, mas a grande parte fica submersa. A água é um dos poucos elementos químicos que se comporta diferente dos líquidos aqui nessa terra. Quando ela congela, em vez dela ir para o fundo, ela flutua. Aí você tem uma noção gráfica, né, do que seria um iceberg. Aqui tem uma representação gráfica também do que seria um grande bloco de iceberg flutuando no oceano. Você note que a parte de baixo é muito maior do que a parte que fica visível em cima. A NASA fotografou esse iceberg quadrado no Mar de Weddell, na Antártica. A NASA tem vários aviões que ficam como se fossem satélites voando o tempo todo pelo globo terrestre. E quando eles passaram pela área da Antártica, eles fotografaram esse grande iceberg à deriva. E é muito difícil você ter um iceberg quadrado assim, é muito raro. Só para vocês terem assim uma curiosidade, essa é uma foto real de um iceberg, que ele está aí, ó, vagando pelo mar, né, até ele chegar em uma zona mais quente e se derreter. No ano de 2017, né, foi monitorado um grande iceberg que ele media 5.800 quilômetros quadrados, ali também na região antártica. Né, e você note aí que esse iceberg ele se desprendeu ali. Gerou assim uma preocupação, porque ele pode atrapalhar a navegação, mas hoje, em 2017, eles são totalmente monitoráveis, né? E aqui também, em 2019, mais uma vez, na região da Antártica, você note ali que um iceberg gigantesco. Esse eu não consegui encontrar medida, mas se desprendeu também do continente, e ele provavelmente ainda esteja hoje andando por algum lugar, enquanto ele rapidamente vai sendo derretido. Veja ali, ó, dia 20
A data americana, você olha da direita para a esquerda, né? No dia 20 de setembro de 2019, ele estava preso. 5 dias depois, olha o que aconteceu com ele. Fraturou e ele entrou então no mar. E para terminar aqui, essa é uma foto muito assim comum ali na região da Groenlândia, na parte norte do nosso globo, ali onde provavelmente saiu o iceberg também que alcançou o Titanic. Não é difícil você estar na Groenlândia, amanhecer, né, sair da sua casa, olhar para o horizonte e ver um grande pedaço de gelo boiando à sua frente. Olha que foto fantástica que é isso daí, né? Como a natureza é maravilhosa, irmãos. E você imagina, se 10% está aí, imagina o que está na parte de baixo. Isso é uma foto atual que eu tirei da internet. E esse é o capitão Charles Herbert Lightoller. Ele morreu em 1952, ele não morreu no acidente do Titanic. Ele era o segundo oficial do RMS Titanic em 1912 e foi ele que escreveu aquela carta que eu li no começo. Ele foi um marinheiro britânico e ele que disse em tom melancólico: se foi, se foi. Queridos, o que a gente pode tirar de lição daquilo que acontece na história? Foram pegos de surpresa, mas foram avisados. Este é, sem dúvida, um dos grandes dilemas que nós vivemos. Muitas pessoas se surpreenderão quando Jesus apontar nas nuvens dos céus, mas nenhuma delas não foi avisado de tal. Muitas pessoas dentro da igreja se surpreenderão quando Jesus voltar, porque estavam dentro da igreja, mas não estavam preparados para este acontecimento. Abra sua Bíblia em Amós. O livro de Amós é um dos profetas menores, capítulo 4, no versículo 12. Amós 4, 12. Amós era um vaqueiro, na região de Tecoa, e ele então foi designado para dar uma mensagem a Israel. Antes deles serem conquistados pelo reino assírio, Amós escreveu uma mensagem de advertência ao povo idólatra e cabeça dura de Israel no reino do norte. Está escrito em Amós 4,12: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A Bíblia diz que Deus jamais vai falar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, sem avisar os seus filhos do que está acontecendo. Existe aqui uma clara divisão. A mensagem do reino deve ser pregada às pessoas que estão no mundo, que não querem saber de Jesus. Mas também há uma mensagem de advertência para os seus filhos, que estão na igreja, mas estão levando a vida espiritual de qualquer forma. Cuidado, diz o Senhor. Eu vou me encontrar com vocês. Estejam preparados. Esta é a mensagem. Nós podemos aqui tirar 5 reflexões a respeito do que aconteceu com o Titanic em 1912. Lições espirituais. A primeira delas, nós temos que realmente entender que está muito próximo a volta de Jesus. Queridos, eu tenho 43 anos. Fiz 43 agora em junho. E como manda as escrituras, meu aniversário foi comemorado lá no hospital tratando da minha esposa. Olha que maravilha, isso que é amor, né? Beijo, Letícia. O dia que eu estiver doente, você também vai ter que me cuidar, né? É assim que funciona o casamento. Mas nós temos que entender, 43 anos, quando eu tinha 3, 4 anos, a minha mãe, Dona Nilda, começou a me falar sobre a volta de Jesus. E ela me contava histórias fantásticas. Nós tínhamos uma paineira lá em casa. Paineira, aquela árvore gigantesca que tem uns espinhos, foi derrubada, então ficou um grande tronco lá em casa. E quando eu tinha 6, 7, 8 anos, a minha mãe sentava comigo naquele tronco para falar sobre a Bíblia, para fazer o pôr do sol, para fazer a meditação matinal. E ela falava assim: Harley, na verdade ela me chamava pelo apelido. Você quer saber como é que é meu apelido? Deixa eu contar para vocês assim, ó. Não vou contar não, vocês vão ter que ficar aí esperando. Eu não posso contar o apelido, né? Só quando eu for embora, vocês me lembram que eu te conto. Mas ele chamava pelo apelido e falava assim: Harley, quando Jesus voltar, vai ser uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, que vai estar lá no horizonte, ela vai vir crescendo. Você vai ver que aquela nuvem não é uma nuvem comum, é uma nuvem de anjos. Então nós veremos Jesus voltar. Há 35, 36, 37 anos eu ouço
E hoje, 35 anos depois, hoje, quase 40 anos depois, eu ainda aguardo Jesus voltar. Aí você pode me dizer, mas pastor, será que ele vai voltar mesmo? Eu confio. Muitos já descansaram no Senhor com esta promessa. Muitos já descansaram sabendo que Jesus estava esperando eles em breve ressuscitar dos mortos. Estão descansando, dormindo no Senhor. Eu e você ainda temos o privilégio, corremos o risco de ter o privilégio de ver Jesus voltar. Mas a mensagem é mais atual do que há 40 anos atrás. Jesus está muito mais prestes a voltar. Tudo indica, os sinais da sua vinda indicam. Os sinais naturais, sociais indicam que Jesus está prestes a voltar. Temos que refletir. Jesus está muito prestes a voltar. E o que nós estamos fazendo para nos preparar para esse dia? Que triste vai ser perdermos a salvação sabendo tantas coisas. Jesus está prestes a dar a nós o privilégio de ver essa cena. Os anjos em grande glória, o soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitando, e nós, os que ficarmos, sendo transformados num piscar de olhos, e finalmente indo ter com Jesus nas nuvens dos céus. Esta cena está muito perto de acontecer. A minha pergunta é, o quão preparado você está? Você não pode ser pego de surpresa. Não há desculpa para as pessoas que creem em Deus e não estão preparados para vê-lo. Em segundo lugar, temos que entender que o mundo está indiferente a este evento. O mundo lá de fora vive como se nunca fossem prestar contas a Deus do que fazem, como agem, do que são. Às vezes, nós estamos dentro da igreja, mas com inveja de viver o que o mundo vive. Veja, queridos irmãos, quando você convida alguém para estudar a Bíblia, para vir à igreja numa série de evangelismo, há inúmeras desculpas, mas quando você convida alguém para uma festa, para a balada, para a bebida, para as lascívias da vida, para o sexo, para as drogas, para viver uma vida desregrada sem Deus, então existe uma fila, as pessoas fazem fila para poder viver uma vida de prazeres. Estão preocupados com minutos de prazeres desse mundo. Estão jogando fora os prazeres eternos. Quem sabe eu estou falando hoje para um irmão de nossa igreja, para um adventista do sétimo dia que está cansado de esperar. Mas, queridos, você quer trocar 80 anos pela eternidade? Você quer viver como os outros vivem? Você quer viver como a grande massa vive? O caminho para a perdição é grande, é largo. O caminho para a salvação é estreito, às vezes penoso. Mas para onde nós vamos? Aonde nós queremos chegar? Teremos a eternidade de prazer ao lado de Jesus. Nós temos que entender que o mundo cada vez menos quer Jesus. Nós cristãos deveríamos entender que isso é um sinal da proximidade da volta dele, e nós gostaríamos e quereríamos, quem sabe, ter mais e mais Jesus. Também nós temos que entender a letargia espiritual daqueles que pregam sobre este evento. Eu sou de uma época onde os cultos de quarta-feira eram cheios, onde as pessoas todos os sábados à tarde faziam um trabalho missionário. Eu sou de uma época onde nós batizávamos dezenas de pessoas. Hoje eu sou pastor de uma igreja que, quando se estabelece as metas batismais, é de algumas poucas unidades. O que está acontecendo conosco, irmãos? Nós estamos vivendo em uma época de letargia espiritual. E não é uma letargia das pessoas que estão fora, é das pessoas que estão dentro. Veja, nós estamos vivendo uma era de postergação. O tempo é agora. Deus quer que agora nós fazemos as coisas. Mas nós estamos insistindo em dizer para a semana que vem, para depois, para amanhã, no próximo ano. Eu faço isso quando der, depois de eu fazer tal coisa, depois de eu estudar, depois de eu casar, depois de eu ter o meu carro, depois de eu ter minha casa.
precisa agora despertar. Porque você não pode ser pego de surpresa. Quarta coisa, a paciência de Deus e sua aparente demora e vontade de salvar os pecadores. Deus não demora. O dia e a hora de Deus falar para o seu filho: filho, chegou a hora de você buscar os salvos. Já está marcado no nosso futuro. Eu creio piamente que está num futuro bem mais próximo do que quando eu sentava com minha mãe no tronco daquela paineira para falar sobre a sua volta. Hoje eu falo da volta de Jesus para os meus filhos. Sabe por quê? Porque Deus tem uma paciência, uma longanimidade, uma misericórdia, mas isso não durará para sempre. Pessoas têm escolhido ficar longe de Deus, e Deus tem aceitado as suas escolhas. Deus é um Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, mantém o universo em suas mãos. Mas você pode dizer não para Ele, e Ele vai aceitar a sua vontade. E por último, não menos importante, queridos irmãos, quero dizer para vocês, nossa necessidade de reavivarmos a nossa fé para encontrar o nosso Salvador. Todo dia é um dia de nós reanimarmos a nossa fé. Enquanto os muitos dos que estão dentro dessas quatro paredes chamado igreja, temporariamente nós não podemos estar nessas quatro paredes, mas nós estamos juntos, no mesmo propósito, na doutrina, na perseverança dos santos. Muitos têm abandonado, por quê? Porque não está diariamente reavivando a sua espiritualidade. Queridos, a jornada cristã é uma corrida, e não é uma corrida dos 100 metros, é uma maratona. Você começa a correr, e a glória está lá na frente, a muitos quilômetros. Tem pessoas que estão se preparando. Eu quero, junto contigo, nesta manhã, ou no momento que você estiver assistindo, eu quero que aquilo que está em Gênesis 4:26 seja aquilo que mova a sua vida. Quero invocar o teu nome, ó Senhor, para reavivar-me. Todos os dias é um dia de joelhos no chão, dizer: Senhor, reanima a minha fé. Fortaleça a minha esperança. Sabe qual a diferença das pessoas que vão se salvar para as que vão ficar aqui? Sabe a diferença das pessoas que têm uma chance de alcançar o reino dos céus? É aquela pessoa que diariamente buscou poder no Senhor. Não de vez em quando, mas diariamente buscou poder no Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3:9 vem dizendo, um dos versos mais interessantes da Bíblia: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O interessante é que algumas pessoas, ali em Pedro, vem dizendo que algumas pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer assim: e aquela história do seu Deus voltar? Você lembra no ano de 1999, o bug do milênio? Naquela época eu fazia programas de computador. Eu ganhei bastante dinheiro. Pude pagar minha primeira faculdade, praticamente toda ela com o dinheiro que eu ganhei. Mudando sistemas, por quê? Porque existiam as datas com 2 números, agora precisaria de 4 números. As pessoas acreditavam que ia dar um bug. Era o bug do milênio. Na meia-noite do dia 31 de dezembro de 99, os computadores iriam entrar em parafuso. Pessoas falaram que os caixas eletrônicos iriam ter um tilt ali, cuspir dinheiro. Muitos foram para os bancos, né? Esperar o dinheiro jorrar na sua mão. Não aconteceu, porque foi corrigido a tempo o bug do milênio. Naquela época tinha uma esperança, né? De 2000 não vai passar, Jesus vai voltar. Tinha alguns até que jogavam na conta de Ellen White: 2000 chega, mas 2000 não passa. Quem falou isso foi Nostradamus, foi Ellen White. Mas de qualquer forma nós vivíamos uma expectativa. Faz 20 anos que tudo isso aconteceu. Quero que vocês entendam essa mensagem. Deus não retarda porque Ele tem paciência. Veja, Deus não retarda a sua volta porque está tudo sob controle. O dia e a hora já está ali. Não tem por que você se preocupar. Não depende de você.
Algo vai acontecer se você não fizer o trabalho. Mas está tudo sob controle. Mas Deus tem paciência. Isto é, Ele posterga a sua volta por nossa causa. Ele está dando um período de misericórdia para os de fora aprenderem sobre Ele, para os de dentro levarem a religião a sério. Quando eu assumi o distrito, eu sempre falava assim, né? Eu sonho com uma igreja cheia de cristãos, porque aqui nós temos uma igreja cheia de crentes. Creem até o demônio crê. Mas verdadeiramente nós precisamos entender que Deus espera que nós sejamos uma igreja cheia de cristãos de verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16 é a verdade mais importante para a nossa vida. Jesus na cruz do Calvário morreu por esse mundo totalmente perdido, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Queridos irmãos, queridos amigos, Deus amou o mundo de tal maneira que quem sabe Ele está te dando a última chance hoje de fazer algo por você. Ellen White, em Testemunhos Seletos, volume 3, na página 280, ela diz assim: vivemos no tempo do fim. Sinais dos tempos, a cumprirem rapidamente, declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. Há 100 anos, 120 anos, o Espírito de Profecia nos diz que são dias solenes, porque para Deus um ano é 1000, porque Deus está fora do nosso tempo. Eu e você que nós vivemos 80 anos, temos um curto espaço de tempo para viver verdadeiramente um relacionamento e uma experiência cristã. Mas na verdade, o tempo para Deus ele é eterno, é um piscar de olhos, tudo isso que nós vivemos até hoje. A pressa é nossa. Nós que devemos estar preparados. Nós que devemos estar o quê? Espertos, para não sermos pegos de surpresa. Mandaram um recado para o pessoal do Titanic. Existem icebergs, cuidado. Eles aumentaram a velocidade para chegar antes. Eles queriam maravilhar o mundo como um navio mais moderno, mais rápido. Eles foram avisados. E 80% daquelas pessoas estão sepultadas em 4.000 metros, porque foram avisados, mas o quê? Não levaram em consideração. Então por que Jesus ainda não apareceu nas nuvens dos céus, pastor? Você me pergunta. E eu te respondo. Pode ser que hoje ainda é o dia da sua oportunidade. Você pensa que você, por estar dentro desta igreja, está salvo? Você tem potencialmente a salvação na cruz do Calvário. Mas é um caminho, queridos, dia após dia, para permanecer salvo. Quem sabe alguém aqui hoje, pelas ondas da internet, pelo Face, pelo YouTube, a MP3 no seu carro, está precisando ouvir isso hoje. Acorde! Quem sabe alguém de nós está precisando dizer: desperte! Acorde! Quem sabe, pela enésima vez, você vai ouvir um acorde. Preste atenção! E você finalmente vai acordar. É por isso que Deus é tão bom. É porque quem sabe, um dos nossos precisam acordar antes que ele seja tarde demais. E ele fala: foi? Quem sabe, nesse culto foi a última chance de alguém. Eu já preguei, irmãos, uma série de evangelismo. E a pessoa que ouviu no domingo não se decidiu e durante a semana faleceu. Para ela, o apelo que eu fiz na série, alguns anos atrás, foi o último apelo. E ela não aceitou. Quem sabe é o último apelo que você está tendo. Você pode me dizer se amanhã você vai estar vivo? Meu pai, falecido pai, seu Nilo, ele brincava dizendo assim: para morrer, basta estar vivo. É interessante, engraçado. Mas é uma das coisas mais verdadeiras da nossa vida.
Para morrer basta estar vivo. Quem daqui diz que amanhã, domingo, vai almoçar com sua família? Quem sabe eu estou falando aqui para alguém que tem a última chance de hoje, ao deitar, colocar a sua vida em ordem com Deus. Mas também por que Jesus ainda não apareceu nas nuvens dos céus, pastor? Pode ser que eu esteja atrapalhando alguém se salvar. Queridos, você lembra da história do cego de Jericó? Quando Bartimeu, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem foram os primeiros a desencorajar ele a gritar? Os próprios discípulos. Triste. Quem sabe, Deus está me dando a última oportunidade de pregar para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu parente. Mas quem sabe, Deus está me dando a última oportunidade de parar de ser uma pedra de tropeço para minha esposa, para o meu filho. Queridos, é muito sério o que eu estou falando aqui. Pessoas oraram por 40 anos para o seu esposo se converter. E tem esposa que nunca se converteu porque você é um mau exemplo para ela. Será que eu estou atrapalhando o meu filho ser verdadeiramente de Jesus? Será que eu estou atrapalhando o meu vizinho conhecer Jesus de verdade? Porque eu vou para a igreja, eu canto, eu oro, mas eu quebro todos os meus talheres na cabeça do meu marido nas brigas, falo palavrão. Que cristão que eu estou sendo? Talvez Deus está dando a nossa chance de cair na real e parar de ser pedra de tropeço para as pessoas. Quando aquele cego gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, os primeiros a dizerem: fica quieto, não atrapalhe Jesus, foram os próprios discípulos. Quem sabe Jesus está me dando a chance de ser cristão de verdade. Eu faço um apelo para você. Mas então por que Jesus ainda não apareceu nas nuvens dos céus, pastor? Pode ser que as pedras ainda não terminaram de clamar. Esta é uma região de assentamentos no interior do Mato Grosso do Sul. Olhando ao redor, até parece que estamos no meio do nada. Para ter uma ideia, a cidade mais próxima fica a 50 quilômetros daqui. Nesta terra, onde nem energia elétrica ainda chegou, um homem entregou a vida a Deus depois de conhecer a TV Novo Tempo em um aparelho de celular. A Novo Tempo, olha, foi uma descoberta para mim mesmo. Eu creio que foi por Deus, né? Eu era católico, então eu saí daqui um dia, eu fui na cidade, sim, eu tinha uma vontade de comprar um aparelho de celular, né? E era o dinheiro que eu tinha R$150. Aí mexendo assim apareceu a TV Novo Tempo. Aí comecei a gostar, falei, eu vou procurar uma igreja. Eu fui batizado, né? Tudo certinho. Através disso daí a gente vai renovando cada dia mais a fé da gente, né? Através das mensagens do pastor Ivan Saraiva, do Luiz Gonçalves, da Mira da Verdade, da Leide. Todos aqueles programas da Novo Tempo são bons pra gente, né? Então a partir daí também a gente já começou a guardar os sábados também, né? A devolver o dízimo, tudo certinho. Então a gente fica muito feliz de ter esse canal de televisão aqui pra gente, que é uma bênção de Deus, né? João 10,16. João 10,16 está dizendo: ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Esse homem que você acabou de assistir o vídeo, eu tive o privilégio de estudar com ele e batizar. Eu perdi o contato com ele depois que eu mudei do Mato Grosso do Sul. Mas Juraci é uma estrela da minha coroa porque Deus queria me ensinar uma grande lição. Um dia eu estava de férias, aqui na casa dos meus sogros, em Reginópolis. Alguém me ligou e falou assim: Pastor Harley, pois não, eu quero me batizar, meu nome é Juraci. E eu disse: que maravilha, que bom. Eu estou de férias, assim que voltar, você me liga dia tal? Ligo, pastor. Cheguei, naquele dia à tarde ele me ligou: Pastor, eu Juraci, eu quero me batizar. Um homem, lá no meio do mato, num assentamento, foi comprar um celular.
Esse celular, ele pegava as redes de TV, ele queria para passar o tempo, mas miraculosamente não pegava nenhuma rede de TV, só pegava Novo Tempo. Através da Novo Tempo ele ouviu, encontrou uma igreja, encontrou o pastor Harley, eu dei estudo, fui algumas vezes lá no meio do mato dar estudo para ele. Ele lia a Bíblia de cabo a rabo, do jeito dele. Ele era um cara muito simples, não falava direito, talvez não era nem estudado, mas ele conseguia, na sua dificuldade, entendeu a palavra de Deus, foi batizado. E eu digo para você, quem pregou para ele? Eu fui lá terminar o processo, mas quem pregou para ele? Um celular de R$100 comprado no Paraguai. Pedras. Talvez Jesus não veio ainda porque as pedras estão clamando. E nos envergonha de ver celulares levando pessoas a Jesus, quando eu e você poderíamos estar fazendo isso. Eu não sei você, mas eu tenho vergonha de perder para um celular para pregar a mensagem do Evangelho. Porque existem ovelhas nos apriscos, e Jesus está chamando essas ovelhas. Às vezes nós estamos aqui dentro desta igreja e nós estamos perdendo a nossa salvação, mas Jesus tem salvado pessoas, tem buscado pessoas, as pedras têm clamado. Querido amigo, querido irmão, eu quero dizer para vocês, eu preciso fazer um apelo. Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Lembra que eu disse lá atrás que é uma corrida de profundidade, é uma corrida que leva tempo. Santificação não é um tiro de 100 metros, é uma corrida de 40 quilômetros, é uma maratona. Os bons atletas correm dia após dia, através do poder do Espírito, pelo Senhor. E um dia eles correm para que sejam chamados no trono do Cordeiro. Ele diz assim: muito bom, servo. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Queridos, não podemos ser pegos de surpresa nesse mundo. Acorde. Em nome de Jesus, acorde. Tem pessoas que me ligam dizendo: pastor, essa quarentena fez eu estar fraco na fé. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Essa quarentena me fez a minha fé ir lá para o alto. Porque agora isso se sucederá ano após ano, dificuldades, problemas. Porque o meu Salvador está vindo. Quando eu olho para essa quarentena, eu digo: Jesus está mais próximo. Como que você liga para mim e diz que a sua fé está mais fraca? Sendo que é esse o momento para você orar mais, para você estudar mais a Bíblia, para você pregar o Evangelho para as pessoas. Queridos, você não pode ser pego de surpresa. Tudo está mostrando que Jesus está voltando. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Muitos estão fracos na fé porque estão sendo peneirados. A sacudidura nem começou. Se o dia que um prefeito disse para você: não se reúna pela saúde do bem coletivo, e vamos tirar a politicagem disso, vamos nos concentrar nisso, já enfraqueceu a sua fé? Querido amigo, o dia que colocarem uma arma na tua cabeça e dizer assim: abandone seu Cristo, senão você morre, você vai estar preparado? Se essa pandemia te fez enfraquecer, quando vir a perseguição, você já vai estar fora da igreja há muito tempo. Acordem! Despertem! Porque quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, aquela mãozinha que minha mãe dizia quando eu estava sentado no tronco de uma paineira, eu quero estar em pé para ver o meu Salvador. Se você não levar a religião a sério, Jesus vai voltar e você vai dizer: aconteceu? Se foi? Hoje é o dia de nós acordarmos. Queridos, que está o Titanic hoje? Alguns estudiosos dizem que no ano de 2030, 2035,
Não haverá mais nada do Titanic no fundo do mar. Olha onde estava o glamour. Alguém se sentia tão confortável que ele disse assim: nem o próprio Deus afunda esse navio. Olha aonde está os restos, a quase 4.000 metros de profundidade. O ferro está sendo corroído pela água salgada, pelos micro-organismos. Essas fotos foram feitas na década de 2008 a 2012. Esses vídeos foram feitos naquelas expedições. Eles acreditam que 2030, 2035, a grande parte do grande Titanic não existirá mais, porque ele será dissolvido 110, 120 anos depois. O grande, esplendoroso navio, objeto de tanto egocentrismo, objeto de luxúria, de prazer, encontrou uma montanha de água gelada e hoje ela está no fundo do mar. O segundo comandante olhou a cena quando, com o vés no último mergulho, acabou para sempre a glória do poderoso Titanic. E as pessoas ao seu redor disse: se foi. Jesus está chamando você nesta manhã, ou quem sabe nesta tarde, quem sabe nesta noite que você está assistindo. Eu quero orar por você. Enquanto as imagens passam, eu quero orar por você e por mim. Queridos, você não pode ser pego de surpresa. Queridos, a volta de Jesus está mais perto do que você imagina. Hoje é o dia de nós colocarmos as coisas em ordem. Enquanto as imagens passam, você pode ficar olhando as imagens. Eu quero orar por você. Querido Deus, quem sabe eu falo para o coração de alguém que está desanimado com a sua fé, está jogando fora a oportunidade de salvação. Quem sabe eu falo para alguém que está me ouvindo ou assistindo, olhando essas imagens. E aqui está a glória dos homens. Aqui está como termina os planos dos homens. Tudo é tão passageiro. O prazer é tão pouco. Não compensa. Mas quem sabe pessoas estão seduzidas pelas coisas desse mundo. Estão inebriadas com as coisas dessa terra. Em nome de Jesus, desperta. Por favor, Senhor, no teu santo nome nós clamamos, reaviva-nos. Nos desperta para os teus planos. Quem sabe eu falo para alguém que está fraco na fé, por causa desta quarentena, por causa desse vírus. Esse vírus não é nada perante a grande perseguição que sofreremos. Nós não queremos acabar esquecidos, assim como está esquecido hoje o grande navio de 1912. Nós não queremos, por 80 anos, viver os prazeres desse mundo e viver aqui por toda a eternidade nesse mundo, como o pó do pé, onde os justos pisarão. Queridos irmãos, queridos amigos, despertem, acordem. Em nome de Jesus, acordem. Pessoas sedentas por ouvir do Evangelho. Você precisa viver o Evangelho. Querido Espírito Santo, nos conduza, mude a nossa vida. Querido Deus, nos desperte. Tire a nossa acomodação. Querido Deus, nos salve. Salve a mim, Senhor. Salve a minha família. Salve a família de quem está assistindo nesse momento. Salve as pessoas que estão precisando. Aumente a nossa fé em Ti, Senhor. Guarda-nos para o Teu reino. Por favor, Pai, venha nesse momento fazer a boa obra. Que nós estejamos no final dessa viagem, rumo a Canaã celestial. Tudo isso eu lhe peço, não porque eu mereça, mas nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu lhe peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, a mensagem é forte. Eu não quero dizer para ninguém isso, mas eu quero que essa mensagem chegue para todos nós, a começar de mim. Que Deus possa mudar a sua vida. Existia uma música, lá ainda na minha juventude, que eu gostava muito do CDJ, Rumo ao Porto Seguro. Uma música das mais antigas do CDJ. Eu quero convidar você nesse momento a cantar essa música. E nós estejamos todos juntos no porto, que é a nossa Canaã celestial. Esse é o meu desejo e minha oração para esse dia. Que você tenha um bom sábado, um sábado no descanso do Senhor, nas bênçãos do Senhor, e que Deus te dê um começo de uma boa semana. Até amanhã. Amanhã nós voltamos aqui para mais uma vez abrirmos a Bíblia e estudarmos sobre Saulo. Não percam. Amanhã vai ser sobre Saulo. Deus possa abençoar você. Querido amigo, que a mensagem de hoje atinja profundamente a sua mente e o seu coração. E que por isso, talvez a última chance de você dar uma guinada na sua vida e ser um cristão de verdade. Eu desejo isso para a sua vida, para a minha, para a nossa vida. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau. Te mal controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. Ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas no alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar.